Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica. Eu me chamo Márcio, sou professor de Escola Bíblica e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos e também dinâmicas para o melhor aprendizado dos nossos queridos professores, alunos, superintendentes, todos aqueles que amam estudar a Palavra de Deus. Nesta oportunidade, nós estudaremos aqui a primeira lição do segundo trimestre de 2022, a qual vai tratar do tema o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. Entenderemos melhor a respeito da estrutura deste sermão, para quem Jesus escreveu ou falou desse sermão, né? E quais são as características básicas deste sermão. Apresentaremos aqui também para os irmãos 3 dinâmicas relacionadas a cada ponto da nossa lição para o melhor aprendizado e compreensão dos alunos que estarão estudando esta lição juntamente conosco. Ponto número 1 vai tratar sobre a estrutura do Sermão do Monte. Por que Sermão do Monte? É o subtópico primeiro. Em primeiro lugar, em Mateus capítulo 5, verso 1, vai dizer que Jesus subiu no monte, foi ao monte para poder ensinar os discípulos, ensinar aquele povo que estava ao seu redor. Em primeiro lugar, nós sabemos então que Sermão do Monte, porque Jesus foi ao monte, né? Mais conhecido como uma região montanhosa que fica ali próximo a Cafarnaum, e Jesus ensinou naquele sermão, né? E agora, por que esse sermão tem que ter uma estrutura? Como todo sermão os pregadores, aquelas pessoas que ensinam, sabem que um sermão precisa ter um corpo, precisa ter uma estrutura, né? Precisa ter começo, meio e fim. Jesus também sabia disso e ele então preparou uma estrutura, né, para que, né, esse sermão pudesse ser ensinado com a melhor evidência. Assim como o corpo físico tem seu osso, tem seu esqueleto, né, e precisa desse esqueleto para poder esse corpo ter estrutura, todo sermão, toda pregação precisa também ter uma estrutura. E neste primeiro ponto eu quero apresentar para os irmãos uma dinâmica bem interessante, que vai tratar sobre 5 grandes discursos que formam a estrutura deste sermão, né? A partir de Mateus capítulo 5 até Mateus capítulo 6, se forma essa estrutura, né? Este esqueleto deste sermão que nos ensina várias coisas. E aí o professor vai fazer o seguinte: o professor vai escrever ou no quadro, conforme o quadro que está aqui atrás, né? Vai escrever, ou então vai escrever num papel e levar para a sala de aula 5 grandes discursos que o Senhor Jesus fez, e vai escrever para os alunos, explicar. Vai chamar um aluno por vez e cada aluno vai explicar um grande discurso que o Senhor Jesus fez para aquele povo. E aí o professor chama um aluno e um aluno vai dizer, né, vai falar sobre as bem-aventuranças. O primeiro grande discurso é as bem-aventuranças. Aí o aluno vai explicar, o professor chama outro aluno e vai falar sobre o segundo grande discurso, que é sal e luz, né, conforme onde está escrito em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao 16, né? Vai, se possível também, o professor fale a referência bíblica para que os alunos possam entender. O terceiro aluno vai chegar lá e o professor vai dizer, agora eu quero que você explique sobre o terceiro grande discurso, que é Jesus é o cumprimento da lei, conforme Mateus capítulo 5, 17, verso 17 até o 48. O quarto aluno vai explicar um pouco a respeito sobre os atos de justiça, conforme Mateus 6, 1 e 18. E o próximo aluno explica sobre as declarações de sabedoria, conforme Mateus 6, 19, versos 7 a 27. Tá bom? Então o professor vai fazer isso, vai chamar um aluno por vez e cada aluno vai explicar um pouco a respeito, né, desses 5 grandes discursos. Após os alunos explicarem, falarem com as suas próprias palavras, né, os alunos participarem desta dinâmica, o professor vai dizer para eles sentarem, e aí o professor vai dizer que estes grandes discursos de Jesus formam toda uma estrutura, né, toda a estrutura deste sermão. Assim como o pregador precisa de uma estrutura para preparar o seu sermão, ter começo, meio e fim, introdução,
desenvolvimento e conclusão, o Senhor Jesus também utilizou neste sermão essa estrutura, falando de 5 grandes coisas que todo discípulo de Jesus Cristo deve ter, que é ser muito feliz, né? Ser felizes conforme que é o significado aqui das bem-aventuranças, ser o sal e luz desta terra, né? Entender que Jesus, ele é o cumprimento em toda a sua plenitude da lei, né? Ter atos de justiça, o discípulo precisa ter atos de justiça, e ele precisa também fazer declarações de sabedoria. E isto tudo está explicado, está ensinado nessa grande estrutura, nesses 5 grandes discursos de Jesus que formam a estrutura deste sermão. Tá bom? O ponto número 2 dessa lição, ele vai tratar sobre as bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. O que são bem-aventuranças? Eu expliquei um pouco aqui para os irmãos. Bem-aventuranças, vem no adjetivo grego, que é makarioi, que significa felizes, né? Em outras traduções diz muito felizes, bem-aventurados. Todos aqueles que cumprem, que observam esses mandamentos do Senhor no Sermão do Monte, são felizes porque tem Jesus na sua vida e tem Jesus guardado no seu coração e seguem esses ensinamentos, tá bom? Neste ponto aqui eu quero apresentar uma dinâmica também bem rápida para os irmãos, que vai tratar sobre perseverança. Perseverança. E qual vai ser o material que os irmãos vão utilizar nesta dinâmica? O material vai ser um copo descartável, uma pedra, pode ser uma pedra redonda ou quadrada, né? E os irmãos podem utilizar uma base, pode ser um caderno, ou pode ser uma cadeira, ou pode ser uma mesa. E aí, os irmãos vão levar para a sua classe de aula, se for possível, se tiver na sua igreja, né, um ventilador, né? Ou então os irmãos, se não tiverem ventilador, os irmãos vão fazer essa dinâmica sem o ventilador, né? E aí, os irmãos vão fazer o seguinte: os irmãos vão colocar o copo fora da pedra, vai esconder a pedra e vai colocar o copo na base fora da pedra. E aí, os irmãos vão utilizar o ventilador vão botar o ventilador para rodar, né? O professor vai botar o ventilador para rodar. Não precisa chamar nenhum dos irmãos, não. Aí o ventilador vai rodar e vai soprar em cima do copo e o copo vai sair da base e vai cair, certo? Depois disso, o professor vai com a pedra escondida, não vai mostrar a pedra, o material, vai colocar a pedra dentro do copo, a pedra vai estar dentro do copo, e aí o professor vai pedir novamente para um dos alunos, ou o professor vai fazer isso, liga o ventilador, ou ele mesmo pode soprar com a boca. Se não tiver ventilador, não tem problema nenhum. Sopra com a boca, o copo. O ventilador vai soprar, ou o professor vai soprar com o copo, e o copo não vai mais sair do lugar. Igual, né, a primeira apresentação, a primeira vez que o copo, com o vento, o copo saiu e caiu fora da estrutura, da base. Certo? E aí o professor vai fazer isso. Os alunos vão fazer essa dinâmica, vão pensar, né? O professor vai fazer essa dinâmica, os alunos vão pensar, e aí o professor vai ler a base do texto, né, da nossa revista, onde diz o seguinte, no segundo subtópico do segundo ponto, que diz o seguinte: as bem-aventuranças são resultado da fidelidade do crente a Deus, que em qualquer circunstância persevera no caminho e com isso participa das bênçãos divinas da salvação, conforme Apocalipse capítulo 1, versículo 3. A dinâmica que vai tratar a respeito da perseverança. E o que o professor vai dizer para os irmãos? A primeira vez que o ventilador soprou o copo caiu fora da estrutura, o copo vai representar uma pessoa, né? A pedra, né, vai representar a estrutura, né, perseverança, melhor dizendo, a pedra vai representar perseverança e o vento do ventilador vai representar as lutas, as adversidades. Se uma pessoa não tiver perseverança naquilo que ele quer fazer, da onde ele quer chegar, ele não vai aguentar, ele vai cair, mediante as lutas, ele vai
ser derrubado, ele vai sair do seu propósito, ele vai sair do seu objetivo, ele não vai alcançar o seu objetivo. E se ele tiver perseverança, mediante as lutas, mediante o vento, mediante as adversidades, ele vai se permanecer firme, ele não vai sair do seu propósito, ele vai continuar perseverando, né? Ele vai continuar lutando, ele vai continuar avançando para onde é que ele quer chegar, para onde ele vai. Por quê? Porque ele sabe, a pessoa sabe que a sua base, a pessoa sabe que a fidelidade a Deus, né, é muito maior. E sabe que mesmo diante das lutas, diante das adversidades, diante das circunstâncias, se ele tiver perseverança, se ele continuar perseverando na fé, conforme Mateus capítulo 24, 13, perseverando na fé, ele alcançará o céu de glória e alcançará, né, a morada eterna, juntamente com Jesus Cristo, o nosso Senhor. Tá bom, meus queridos irmãos? Está gostando das dinâmicas? Deixe seu like aí, curta. Deixe seus comentários, compartilhe também nos seus grupos de WhatsApp, né? Nos ajude a publicar, a espalhar, a anunciar, a fazer com que este tão precioso ensino chegue a mais vidas e mais vidas venham ao pleno conhecimento, né, da salvação que há no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom? O ponto número 3 da nossa lição vai tratar do seguinte: somos bem-aventurados, né? Bem-aventurados. Nós já tratamos a respeito disso, sabemos que bem-aventurado significa, é uma palavra grega que significa felizes, né? Essa expressão de felicidade, essa felicidade interior vem da presença de Jesus Cristo em nossas vidas, da presença de Deus que nos resgatou do lamaçal do pecado, que nos ajuda através do Espírito Santo. Por este motivo nós somos felizes. Essa felicidade não vem de riquezas aqui desta terra, não vem de dinheiro, não vem de um bom emprego, não vem de uma classe de nós termos um status na classe social, não. Esta felicidade vem do próprio Senhor Jesus Cristo, da presença dele que está na nossa vida, e por isso nós somos muito felizes. Mas em contrapartida, nós precisamos também praticar aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, praticar aquilo que ele nos ensinou em todo o tempo. Por isto, nós devemos ser o quê? Neste primeiro subtópico, né? Nós devemos ser seguidor de Jesus e viver as beatitudes, isto é, estado permanente de perfeição, satisfação e plenitude, estado de felicidade e serenidade do Sermão do Monte de maneira bem-aventurada. Isso ocorre porque o discípulo de Jesus desfruta do favor de Deus e manifesta atitudes que mostram coerência com o reino, com a ética do reino de Deus, né? E sobre as bem-aventuranças, o Senhor também apresenta aqui, né, 5 grandes características que todo discípulo de Jesus, né, todo aprendiz de Jesus deve ter. Quais são essas características da ética do reino de Deus? Primeiro, humildade, mansidão, né, retidão, misericórdia, pureza e disposição para o perdão, conforme Mateus 5, verso 1 e 12. Neste ponto aqui eu quero falar para os irmãos, vocês podem também fazer essa dinâmica da mesma maneira que foi feita com as 5 dos primeiros grandes sermões, a qual Jesus Cristo, né, apresentou aos seus discípulos, ensinou aos seus discípulos, do capítulo 5 em diante, que vai falar sobre todas essas coisas. Da mesma maneira, você pode fazer atrás ou no mesmo quadro, né, escrever então essas características, né, da ética do reino, que são humildade, mansidão, retidão, misericórdia, pureza, pacificação e disposição para o perdão, conforme Mateus 5, de 1 ao 12, e pedir também para os irmãos explicarem da mesma maneira. Cada um explica um pouco a respeito de cada características do reino, deste reino de Deus, do discípulo do Senhor Jesus. Por que eu falo isso, irmãos? Porque os irmãos fazendo isto, eles irão aprender, eles estarão participando, né, da escola bíblica, e eu tenho certeza que com esta participação, eles aprenderão de maneira mais clara,
né? E estarão então praticando, porque isso não sairá do seu coração, do seu interior. E estarão então, o Espírito Santo dará a eles forças para que eles possam então continuar a praticar, tá bom? Faça isso nesse terceiro ponto, né, nessa terceira dinâmica, né? Pede para os irmãos explicarem também. E no final de contas, e para finalizar, o professor vai dizer o seguinte: o que adianta aprender e não praticar? O que adianta discursar? Porque eles falaram um pouco a respeito disso. Isso vai ao encontro do seu coração. Os alunos falaram um pouco a respeito de cada uma dessas bem-aventuranças, explicaram com suas próprias palavras. E aí o professor vai falar isso para que isso possa adentrar no seu coração, no coração dos alunos, e eles possam então refletir a respeito daquilo que eles aprenderam neste dia. O que adianta falar e não praticar? O que adianta, né, você estudar, né, aprender um assunto, como deve fazer e não fazer? Precisamos fazer, precisamos praticar, para que assim, né, nós possamos ser conhecidos como verdadeiramente os discípulos de Cristo aqui neste mundo. Tá bom, meus queridos irmãos? Gostou dessa videoaula? Gostou deste rápido comentário? Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar. Nos indique para outras pessoas, tá bom? Nós temos mais uma opção neste canal, que é o Seja Membro. Ao lado do botãozinho inscrever-se, tem outro botão, Seja Membro. Se você quiser fazer parte, né, dessa opção e ser membro do nosso canal, é só você se inscrever, clicar, fazer seu cadastro rapidinho, né? Tem só uma taxazinha mínima, e aí você terá mais, né, mais opções, né, um conteúdo exclusivo para você. Ainda não estou postando porque eu preciso ter pelo menos 10 pessoas ali comigo no Seja Membro, para me poder estar colocando conteúdos exclusivos ali. Tem várias vantagens, você pode também receber um selozinho de fidelidade e outras coisas, tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima aula, se o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permitir, tá bom?